Boa noite, tudo bem, pessoal de casa? Prazer imenso estar fazendo aqui essa edição aqui ao vivo. Primeiro podcast José Marcos Cash ao vivo aqui. É um prazer imenso. Dizem que quem sabe faz ao vivo. Vamos ver se isso vai dar certo. Tudo bem com vocês aí? É um prazer você que me permitiu aí entrar na sua casa aí, você que está nos acompanhando, dedicando o seu tempo. Ficamos honrados com o seu tempo, com a dedicação do seu tempo. Como assim também ficamos honrados em receber hoje aqui o Gabriel Bernardo, fundador da Five. Tudo bem, Gabriel? Boa Tudo noite. bem, Marcos? Prazer imenso estar aqui, poder participar desse programa e que eu possa contribuir, né, trazer um pouco de informações aqui sobre dados, sobre inteligência artificial. Eu acho que hoje a gente preparou um bate-papo bem bacana aqui. Muito obrigado aí a todo o público aí que está assistindo a gente hoje. Muito bem, Gabriel. Gabriel, antes de entrarmos no mundo dos dados, de inteligência artificial, queria começar entendendo um pouco da sua trajetória. Como você chegou a se tornar um especialista em Business Intelligence e IA? Falei correto? Correto. Business Intelligence, inteligência artificial, né? Hoje eu prometo não utilizar nenhum termo técnico, né? Então, minha experiência, Marcos, começou há 15 anos atrás, né? Então, é muito bacana que a minha experiência ela se iniciou, né, na concessionária. Né? O primeiro contato que eu tive com dados foi numa concessionária Scania, né, ali na sede de Guarulhos. E surgiu, né, através de uma necessidade, né, cara, em 2014, a gente tinha uma grande dificuldade, né, de orquestrar esses dados, né, juntar esses dados, né, e a partir daí dessa necessidade, eu tive uma grande oportunidade de conhecer algumas ferramentas de Business Intelligence, né. Na época não existia Power BI, né, se as pessoas aqui conhecem muito bem, é uma ferramenta hoje de mercado muito famosa. Na época eu utilizava muito ClickSense, né, e daí dessa necessidade, né, fiz bastante trabalhos ali com informações para gerar insights ali, não só para a diretoria, também para a oficina, para a área de manutenção, principalmente também para a área comercial da Codema. Né? E a partir daí, né, a gente começou a estruturar, sair daquele contexto de só utilização de Excel, né, para uma ferramenta que de fato, em alguns cliques, você já conseguia ter informações ali na palma da sua mão, né? E aí, através disso, né, recebi um convite, depois de alguns anos, para trabalhar na fábrica, né, em São Bernardo, ali da Scania. E com isso, né, eu tive a oportunidade de generalizar todo esse trabalho que foi feito na região ali da Codema, né, em nível nacional, né? Então foi algo muito bacana, foi uma experiência, um momento da minha vida, a gente vai comentar um pouco aqui hoje, né, a respeito disso, mas foi uma evolução bem bacana. E depois da Scania, né, eu fui viver, de fato, a realidade, a vida como ela é do cliente, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar no grupo JCA, também fui pro grupo Maroni, né, conhecer ali na ponta a vivência, né, do dia a dia, o calor ali do que é estar junto ao cliente. E mesma coisa, né? Recebi diversas experiências. E hoje, graças a Deus, estou com a minha consultoria, né? Tenho com a minha saudosa esposa ali também como sócia. Né? Então, a gente montou a nossa consultoria para conseguir agregar um valor ainda maior. Né? Então, assim, toda a experiência que a gente teve durante esses anos, em toda essa trajetória de empresas, né? Hoje a gente consegue agregar também, tirar a disruptiva, né? Essa inteligência disruptiva também para outros setores, outro segmento, né? E hoje a gente está nesse desafio grandioso aí que é trazer, né, essa liberdade de informações e dados aí para essas outras empresas, tá? Gabriel, pelo visto você é muito querido pelo público, já tem 21 pessoas conectadas aí assistindo ao vivo aí. Isso aí, gente. Interage com a gente aqui hoje. Pode interagir, mandar sua pergunta, você que está aí em casa aí. Ô Gabriel, pelo que eu entendi, você viveu os dois lados do balcão, né? Você Exato. tanto teve do lado do concessionário como também do lado do cliente e juntou esses dois lados para consolidar a sua experiência hoje, né, nesse segmento, correto? Exato. Correto, Marquinhos. Isso aí. Durante esses anos, né, cara, que eu consegui coletar de experiência e vivência, né? É bacana que a gente conseguiu agregar muito ponto de dores, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer um mapeamento completo, né, de todas essas, né, as dificuldades maiores que a gente tem hoje. Quando se fala em dados, né? Então, assim, a gente vai falar muito aqui hoje sobre isso, né? O tema mais falado hoje no mundo é a inteligência artificial, então eu acho que não só o Brasil, mas o mundo tá voltado para isso agora, né? E assim, a manutenção, as concessionárias, montadoras já estão se preparando para isso também, né? Então, assim, eu digo que o passado, a gente não vai conseguir construir o futuro sem a inteligência artificial, né? Então, eu vi uma frase essa semana dizendo que o homem, né, a partir de hoje, a próxima construção, o próximo desenvolvimento dele já não vai ser sozinho, né? Vai se utilizar da inteligência artificial. Isso e eu vou tirar aqui um pouco desse hype também, né? Então, assim, hoje a gente
veio diversos quotes, assim, falando sobre IA, né? Eu quero trazer um contexto muito, de fato, realista, né? Então, assim, como você chegar até lá, né? Então, como você preparar essas informações? Muito bem. Você já trabalhou com setores bem diferentes: transporte, indústria, banco. O que te chamou a atenção especificamente no setor automotivo e de transporte para acreditar que é um dos mais transformadores com o uso de dados? Legal, Marcos. Boa pergunta. Hoje, o setor do transporte e logística também, né? Hoje a gente tem insumo de informações gigantesco, né? A gente chega até a falar de Big Data já, né? Um veículo hoje, com um veículo autônomo normal, né? Ele chega a gerar em torno de 30 terabytes de informações. Aí só para contextualizar um pouco para vocês, tá, pessoal? Terabyte hoje, né, Marcos? A gente está chegando numa fase, agora em 2025, a humanidade, nos últimos 10 anos, ela gerou mais informações do que toda a história da humanidade, né? Então, assim, isso se reflete também para as empresas. Né? Só esse ano de 2025 a gente está chegando na escala de 180 terabytes. Né? E aí, só para colocar um contexto aqui para vocês, né? Se a gente tem hoje um iPad com 1 GB, né? Vamos colocar, simbolizar isso. Se eu colocasse esses iPads durante um campo de futebol, para completar 1 terabyte, ele chegaria, esse volume de iPad chegaria a 1 quilômetro para cima. A gente consegue ter dimensão quanto que de informações que a gente está falando aqui, né? Então, hoje o veículo, por exemplo, que tem sensores, né, consegue trazer parâmetros de não só GPS, né, o próprio a parte de reconhecimento, o DAS, né, da própria scanner, reconhecimento da estrada ali, já consegue gerar diversos insights e informações, né? Então, assim, hoje é muito rico, né, a quantidade de informações que são geradas. O grande desafio que eu enxergo hoje, né, na minha visão, de fato, é como que a gente estrutura essas informações, como é que a gente estrutura esses dados. Muito bem, Gabriel. Muito bem. Tem algum caso prático, assim, para inspirar quem está em casa? Algum Legal. caso prático ou história marcante que mostre como uma decisão baseada em dados mudou radicalmente um negócio? Marcos, eu já cheguei a implementar mais de 200 projetos de Business Intelligence, né, durante esses 15 anos. E algo que fica muito marcado para mim foi meu primeiro projeto. Né, meu primeiro projeto foi de fato onde eu consegui agregar um valor, né? A gente batizou ele de Sales Performance na época, né? Então foi um trabalho feito aí, não sei se o pessoal vai conhecer bastante, o Manuel, o Jean, né? A gente chegou a fazer um trabalho bem bacana de organizar, né? A gente fazia todos os trabalhos ali por Excel, né? A gente fez um trabalho bem bacana, às vezes demorava até, cara, 2 dias, uma semana para a gente conseguir organizar todas as informações ali da área comercial, da manutenção, da área de serviços. E chegou um momento que a gente falou, não, a gente precisa organizar a casa, né? Quando a gente começou a organizar a casa foi bem bacana porque a gente encontrou outro desafio, né? Como é que a gente estrutura esses dados agora? Como é que a gente facilita a nossa vida aqui? Então foi uma experiência bem bacana, onde a gente conseguiu, primeira vez, né, ali da Codema, a gente foi pioneiro, né, em colocar Business Intelligence, né, na concessionária. E a partir daí, né, a própria diretoria viu a facilidade, né? O Sérgio Pulpo patrocinou muito, né, esse projeto com a gente, fica aqui o reconhecimento para ele. Abraço, Sérgio. E através desse patrocínio, que a gente vai falar também aqui hoje, muito importante, mas através desse trabalho, né, a gente fez uma estruturação de informações onde a gente entregava na palma da mão ali os dados do comercial, da área de serviços, né, e com isso cria uma facilidade de ter acesso e facilidade de acessibilidade àquele dado, né. Então, assim, coisas que às vezes demorava uma semana, né, a gente conseguiu entregar ali em 2 horas, 1 hora no máximo, né, e isso foi bacana, Marcos, foi uma experiência única, por quê? O conceito também de gestão acabou mudando um pouco, porque automaticamente quando você amadurece o seu nível de informação que você entrega de dado, automaticamente você muda um pouco a estratégia, porque o nível de granularidade que a gente chegou com essa facilidade, né, às vezes o vendedor falava, meu, por que eu tô perdendo venda? Essa era uma resposta que o BI tinha que trazer, né, então a gente explicava para ele, ó, você tá perdendo venda porque tem outra carteira ali de clientes ali que tá faltando ofertar ali um pouco mais de serviço, né, ofertar, ter uma argumentação técnica um pouco melhor também. Então, com tudo isso, né, a gente juntou todas essas peças, né, entregou alguns relatórios. Esse relatório de Sales Performance ele é muito especial para mim porque ele consolidava a visão 360 graus, né? Então, assim, tinha lá a informação do vendedor de vendas, de serviço, como é que estava a carteira dele de serviço, qual era a peça mais que estava faturando ali na mão dele, outras informações de consórcio, contratos, né? Então, tudo isso, imagina a quantidade de informações que o vendedor ele tinha ali no momento ali para tomar uma decisão, né? A gente fez muito trabalho, né, olhando ali um pouco mais o mercado, né? Então a gente entendia o porquê eu estava perdendo minha capilaridade ali, por exemplo, de incremento do meu produto, né?
o market share da Scania abaixou. Por que ela abaixou? Né? Então a gente tinha todo um motivo de responder essas perguntas, né? De forma clara, objetiva, né? E com isso, né, como eu comentei, teve uma escala muito alta, né? Então o Sales Performance para mim ele acabou se tornando um pouco mais especial, foi meu primeiro projeto, né, de diversos que eu fiz, e é um carinho que eu tenho pela época, né? Eu acho que era pelo cenário, a dificuldade que a gente tinha de agregar informação naquela época, e a gente fazer uma entrega dessa foi bem bacana, porque a gente viu um resultado e agregou valor pro negócio. Porque ainda não era tão popular esse conceito à época ainda, Exato. né? Era inicial. Muito bem, mandar um abraço aí pra galera que tá em casa aí mandando mensagem aí, assistindo aqui. Mandar um abraço aí pro Alex aí. Quiserem também podem mandar suas perguntas, viu, turma? Por favor. Mandar um abraço aí. Mas com relação aos dados, muitas transportadoras e concessionárias já têm acesso ali também a dados, a toneladas de dados. Mas ainda não consegue transformar isso em decisões estratégicas. Qual a sua experiência? Por que você acha que isso acontece? Legal, Marcos. Boa pergunta. Na minha visão, né, eu enxergo que dados ele é como se fosse um GPS, né? Então, se você está numa cidade que você não conhece e às vezes você coloca uma rua errada, você vai estar andando, porém você vai estar andando pro lugar errado, né? Então, assim, os dados hoje na empresa, eu tenho muito essa visão de trazer que ele de fato ele é um GPS que vai te direcionar da melhor forma possível, né? Quando você coloca o GPS, o que você espera, né? Você espera que ele te leve com segurança, te coloque em uma rota, né? Que de fato ele vai te entregar uma velocidade maior, nem que não tenha trânsito. Então, assim, os dados, eles são isso, tá? Ele, de fato, ele te direciona, né? Então, assim, uma coisa que eu coloco sempre na minha consultoria é que como é que a gente está fazendo a pergunta para o dado, né? Isso é essencial. Então, assim, a gente entender como a gente faz a pergunta ali para as informações, para os dados, o que eu quero. Cara, eu tô com um nível alto de combustível aqui, por quê? Né? De consumo de combustível. Né? Então, assim, esse é o tipo de informação que a gente tem que responder. Né? Então, assim, o fator de ele ser o GPS e te direcionar, aí acredito que isso pode, com certeza, né? Se o seu BI hoje, por exemplo, não te entrega essas respostas, aí é onde tem uma oportunidade. Para quem não sabe para onde vai, qualquer direção serve, diria a frase de um livro famoso, né? E é uma coisa que eu coloco, né? Por exemplo, a transportadora de fato, né, Marquinhos? Então, assim, quando ela não sabe para onde está se direcionando, hoje a tomada de decisão é muito importante, porque as coisas acontecem muito rápido, né? E quando você perde o time, né? Então, infelizmente, você acaba tendo essas despesas de custo, né? A manutenção preventiva que já era para ter sido feita, não foi feita porque você não enxergou no tempo certo. Então, assim, quem trabalha com business intelligence, principalmente transportadora, tem que entregar essas informações de forma mais clara e rápida, né? Então, essa é a ideia de fazer uma estruturação de BI. Muito bom, muito bom. Vamos falar sobre algo que importa para quem está em casa, que o preço do café tá caro. Esse tarifaço deixa o café mais caro ainda. E a galera de casa quer saber o que sobra ali na linha final. É esse o interesse de quem está em casa nos assistindo, é saber quanto de grana sobra na linha final. Sim. E aí, Gabriel, no pilar da automação, quais processos dentro de uma transportadora ou concessionária prevê, aliás, você considera como os primeiros candidatos a serem automatizados para ganho imediato? Legal. O cara ficar feliz lá na ponta, lá economizando e botando dinheiro no bolso. Uma boa pergunta, Marcos. Cara, nas minhas experiências que eu tive em consultoria também, principalmente atendendo transportadoras, automação, quando a gente fala de automação, automaticamente você olha aquilo que vai te trazer eficiência, né? Então, assim, tudo que você enxergar, por exemplo, que tenha a oportunidade de ser automatizado, é ganho de eficiência. Quando você tem ganho de eficiência, automaticamente você tem ganho também de receita, né? Por quê? Às vezes você não vai deixar um operador ficando 8 horas fazendo roteirização, sendo que você pode hoje fazer uma roteirização em alguns segundos, né? Então, basta você olhar, ter um olhar especial, por exemplo, na sua operação, aonde é possível ser automatizado, que eu pego bastante, por exemplo, são processos hoje que estão papeletas, vamos pegar um exemplo aqui de papeletas, né? Aquelas, né, chega ali a papeleta, um milhão de folhas ali, sendo que hoje já tem processos hoje técnicos, né, que dá para você fazer uma automação bem eficiente através disso. Ou seja, quanto mais você deixar a sua operação eficiente, né, mais você vai ter oportunidades de olhar aqui aonde que você pode trazer mais receita, né? Então, assim, quando a gente fala de ativo de empresa hoje, o grande ativo hoje são as pessoas, né? E com isso, você dando mais tempo para a pessoa ser produtiva, né, automaticamente você consegue ter uma conversão muito boa, né? E quando a gente fala de automação, a gente olha para um contexto bem abrangente, né? Então, assim, não só questão de operação, mas como é que eu automatizo, por exemplo, minha manutenção, né? Minha ordem de serviço, né? Então, o veículo chegando, eu preciso abrir uma ordem de serviço, você vai para onde? Vai fazer abastecimento, vai fazer troca de óleo, troca de pneu. Então, tudo isso, se você tem de forma clara e um processo adequado,
você consegue entregar valor nesse processo e ganhar tempo disso, né? Então, né, como se diz, né, tempo hoje é dinheiro, né? Então, a automação, a premissa dela, né, que eu posso deixar a mensagem aqui para o público que está nos assistindo, economizar tempo, né? Então, principalmente hoje, né, no sistema capitalista que nós estamos, né, se você deixa de ter produtividade e eficiência, né, você acaba ficando para trás, né? E a automação, ela traz muito isso, né, de você conseguir não só automatizar processos, melhorar a vida, ter qualidade de vida para os seus funcionários, né, para o seu trabalho também ali do dia a dia. Isso é muito bom. Muito bem, muito bem. Vou aproveitar aqui para mandar alguns abraços aqui. Mandar um abraço aqui para o Mourão da TV Caminhoneiro que está nos assistindo. Mandar um abraço aqui também para o Lucas da Lote, o Gustavo Maroni, pessoal da Maroni aí que está assistindo a gente aí também. Mandar um abraço aí para a galera, para vocês aí. Vou aproveitar aqui para fazer mais uma pergunta e fazer uma pergunta de quem está em casa também. Quando falamos de IA aplicada à manutenção preditiva, parece até ficção científica, esse negócio de ficção científica, filme futurista. Prevê uma falha antes dela acontecer. Na prática, como que isso funciona e quais resultados já foram alcançados? Aproveito para fazer a pergunta também do Lucas da Lotes aqui, Lotes Group, concessionária, transportadora parceira da Scania aí. Legal. Que é o seguinte, o Lucas Saraiva mandou aqui pra gente aqui. De que forma a inteligência artificial pode automatizar a gestão inteligente da manutenção preditiva baseada em sensores, transformando dados em decisões estratégicas para aumentar a confiabilidade e disponibilidade dos ativos? Minha língua portuguesa tá, ó, fino da gaita. Show de bola. Pergunta muito boa, né? Obrigado aí. E hoje, né, tirando um pouco desse contexto de inteligência artificial, né, primeiramente a gente tem que ter dados estruturados, né? Então, assim, a inteligência artificial ela sempre vai estar trabalhando, né, informações em dados que vão estar preparados para receber, né, da melhor forma um treinamento de modelo, né, você conseguir capacitar a máquina para que ela trabalhe para você, você precisa ter informações estruturadas, né? Então, assim, hoje a área de Business Intelligence dentro das montadoras, dentro das transportadoras e logísticas, né, é extremamente importante para trazer esse viés de maturidade, né? Então, hoje, se a gente olhar para o contexto geral, né, a gente de fato precisa que as montadoras, né, e as transportadoras olhem mais para a cultura, né, do dado. Então, assim, antes da gente falar em inteligência artificial, a gente precisa trabalhar a cultura de informação. Isso é muito patrocínio, né, de quem está de cima, né? Então, os gestores, os donos de empresa, eles precisam estar patrocinando essa ideia para que de fato ela aconteça da melhor forma possível. Então, assim, a partir daí sim, né, você consegue trabalhar a estruturação de IA para isso. E assim, as informações hoje, né, vamos colocar um contexto, né, o veículo está chegando no pátio, o veículo passou pela catraca do pátio, automaticamente você, através da leitura da placa, você tem todas essas informações. Isso já são insights que acontecem hoje. Já temos cases assim de mercado, né? Então, através daquela placa, você consegue já puxar todo um DNA, informações ali da carreta, do cavalo, e direcionar para ele, né? Por exemplo, ó, você acabou de chegar no pátio, cara, você já chegou na quilometragem de pneu aqui que você precisa ir lá para troca de pneu. Ah, você precisa já tá chegando numa quilometragem onde você vai precisar fazer uma troca de óleo, né? Então, existem vários fatores onde você consegue de fato ter uma visão 360 graus do seu pátio hoje, por exemplo, né? Então, assim, isso direciona muito para uma estrutura, né, de dados para olhar a informação preditiva, né? Boa, muito boa. Excelente. O que significa dizer que atravessou a cancela ali, ou chegou a informação, pode chegar a informação aqui da manutenção aqui na palma da minha mão, no meu celular, pode ser também? Na palma da mão. Hoje, assim, já existe tecnologia, né? Isso é bem bacana de trazer, porque às vezes, como você comentou no início, né? Parece ficção científica, né? Então, assim, existem diversas tecnologias hoje, né? Então, uma coisa que eu trago sempre, né? Não é só a área de tecnologia que faz esse trabalho, né? Tem que ter uma força em comum cultural, né? E assim, a participação de todo o ecossistema da empresa também para isso, né? Então, assim, a gente tem o linguajar do AI First, né? Então, assim, uma empresa que é direcionada a uma cultura AI First é aquela empresa que vai utilizar IA para tudo, né? Então, isso ajuda você até a pensar em outros fatores, né? Então, no sentido de o veículo, como você citou, né? O veículo está entrando ali pela catraca, já ter todo o DNA do veículo que está acontecendo e também não só dos veículos que estão no pátio, mas de todo, né, o trajeto que a sua frota está rodando ali naquele exato momento. Então, assim, hoje já existem tecnologias, né? A gente tem diversos hoje cases no mercado, né? Então, eu volto a falar, né? Para você ter uma aplicação dessa de fato funcional, né? A gente precisa trabalhar muito bem os dados, as informações,
colocar de fato uma cultura analítica ali dentro da empresa para que você de fato consiga absorver, né, da melhor forma possível os insights, as informações necessárias e estratégicas para sua empresa, né? Então fala estruturação de dados e BI. Antes de a gente mexer com dado, antes de mexer no técnico, a gente tem que rever todo o conceito, ecossistema da empresa, governança, premissa, do que a empresa, né, se dispõe naquele momento. Isso é importante porque, volto a falar, né, o patrocínio é muito importante para que você consiga ter um projeto e um direcionamento daquele projeto amarrado ao seu business plan, market plan da sua empresa. Excelente, excelente. Eu até aproveito para fazer uma pergunta, mais uma pergunta aqui do pessoal que está nos assistindo. O Alex França aqui perguntou. É uma pergunta que eu acho que é até meio popular também, a galera sempre se pergunta isso. A inteligência artificial vai substituir pessoas dentro das companhias, reduzir em quadro de funcionários pela metade? Legal, essa é uma pergunta polêmica. Eu aproveito até para perguntar uma outra coisa. Há uma certa resistência em função disso, da entrada da inteligência artificial em algumas empresas? Com certeza. Conecta uma pergunta com a outra já. Legal, maravilha. A gente tem alguns casos assim, né? Mas respondendo a primeira pergunta, na minha visão, a IA ela não vai substituir pessoas, mas ela vai substituir pessoas que não utilizam IA. Né? Então. Opa, peraí. Eu gostaria que você falasse isso olhando para a câmera. Vamos lá. A IA ela não vai substituir pessoas. Ela vai substituir pessoas que não utilizam IA. Né? Eu vou até falar também olhando para aqui. A IA não vai substituir pessoas. Ela vai substituir pessoas que não utilizam a IA. Gostei muito dessa frase, Gabriel. Não, show de Pode bola. prosseguir. Dei uma de Faustão aqui, mas tudo bem. Às vezes acontece que nesse podcast, viu? Legal, Marcos. Não, mas a pergunta é muito interessante. E assim, se a gente for ver no âmbito, quando a gente fala de IA em empresas, né? A gente tem vários cases hoje de empresas, mas temos alguns cases também que a empresa falou, não, eu vou tirar todo mundo e vou colocar IA. Recentemente, essa empresa está recontratando todas as pessoas de novo. Por quê? Foi mal planejado essa implementação. Por quê? A gente fica naquele hype de a IA ela vai conseguir fazer tudo, né? Então, assim, eu já expliquei aqui os pilares para que isso funcione, né? Então, assim, a IA ela precisa ter o dado estruturado, a política de governança e acesso a essas informações precisa estar de uma forma bem estruturada, né? Então, assim, tudo isso gera não só quesito de investimento, mas também estruturação, maturidade, né, da própria empresa. Então, assim, hoje a IA ela faz algumas coisas muito bem, né? Então, assim, pegando o contexto do que a IA pode substituir, se a gente pegar hoje, a IA ela faz muito bem a parte de transcrição, né? Escrita, imagem e vídeo agora, né? Então, se a gente for pegar a pessoa que fazia transcrição de vídeo antigamente na internet, quando a gente ia pegar algum conteúdo dos Estados Unidos, a gente precisava de um recurso de uma pessoa para fazer a transcrição daquilo e colocar, né, para todos ali assistirem. Hoje já não precisa, a IA faz muito bem isso, né? Então, para essas áreas, né, sim, né, a IA já vai ter um impacto muito forte agora, mas eu digo que para a evolução do setor do transporte e da logística, a gente tem um caminho ainda muito longe, né? Principalmente pelo contexto que a gente está hoje aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente precisa de mais investimentos, né, por exemplo, para de fato subir o nível, né, onde a gente tem uma facilidade de entender o que a IA está entregando para a gente, né? Hoje, né, no mercado a gente já tem o ChatGPT, tem várias outras IAs que a gente pode, né, comecei a fazer dieta ali com a minha esposa e direto eu escrevia lá, por exemplo, qual é a melhor dieta, né? Então, assim, não que ela vai substituir o nutricionista, né? Então, assim, a humanidade hoje, né, de fato, eu não acredito na minha visão que a gente vai ter 100% dessa automação, né? Mas uma empresa, por exemplo, vamos colocar aqui uma assistência técnica, né? O cliente liga 3 horas da manhã. Você precisa ter uma pessoa hoje, por exemplo, para estar atuando ali 3 horas da manhã para um atendimento? Na minha visão, já não. Por quê? Hoje você já consegue fazer automação de atendimento, a IA faz muito bem isso, né? Agora, em quesito operacional, eu acredito que a gente ainda tem um caminho assim a ser amadurecido, né? As empresas precisam amadurecer em quesito de evolução da parte de tecnologia. Porém, já vejo diversos cases, né, atuando, por exemplo, IA generativa, né? Quando a gente fala de IA generativa, é aquela IA que, por exemplo, você coloca, né, uma imagem e você coloca eu de regata na praia, coloca uma foto da praia e ela mistura tudo aquilo. Isso é a generativa, né? Então, para esses contextos, dependendo da área, eu vejo que sim, né, tem um risco, mas para o setor nosso hoje de transportadora logística, eu acredito que a gente ainda tem um caminho a longo prazo para chegar nesse nível aí de substituição de pessoas, tá? Muito bem, Gabriel. Muito bem, Gabriel.
Vamos lá. Uma parte da turma que assiste esse podcast ali, além da turma da manutenção, é a turma da logística. Uhum. A turma da logística aí que tá ali conectada com a Uhum. turma da manutenção também. E a roteirização inteligente é um tema quente hoje. Sim. Que tipo de impacto você já viu em empresas que passaram a usar IA para planejar rotas? Legal. Nossa empresa, né, a Favela, ela não só tem um case, mas tem um produto também, né? Foi muito bacana, a gente chegou a fazer a apresentação no Sul, né, através da Rota Feminina, onde a gente mostrou, né, a eficiência de uma roteirização automatizada por IA, né? Então, já trabalhei, né, em alguns grupos de transportes, e ali a gente vê o quanto que é árduo quando chega um cliente novo e você precisa pegar toda aquela roteirização de entregas dele, planejar isso no TMS e conseguir pontuando ali rota por rota, né? A gente chegou a pegar projetos ali que às vezes demorava uma semana, 2 semanas para finalizar o processo de roteirização. A gente pega muito isso no transporte rodoviário, né, de ônibus. Né? Então, quando fecha o contrato, por exemplo, de fretamento, existe uma ciência ali, né, para fazer essa roteirização. E hoje é muito bacana dizer, né, que já existe algoritmos, né, existe ferramentas, né, da parte da tecnologia, onde você consegue otimizar roteirizações colocando diversas variáveis, né? A que a gente desenvolveu, por exemplo, entregava clima-tempo, né? Então, assim, ele não é o GPS tradicional ali do Google, por exemplo, né? Ele consegue identificar, por exemplo, se daqui tantas horas vai chover, então automaticamente aquela região possa ter, né, transbordo ali de água também, né? Às vezes uma rota ali que você olha assim, não, quero fazer uma economia de pneu. Então, assim, automaticamente, aquela rota que você está fazendo, ela tem muita subida, ela vai ter muita friagem, por exemplo, ali do motorista. Tudo isso são parâmetros hoje que dá pra gente colocar, né? Isso que é legal, né? A flexibilidade que a inteligência artificial nos traz também. Que é o que? Às vezes a gente pode pegar regras de negócio da própria transportadora, né? Da parte logística, e aplicar na inteligência artificial para fazer as roteirizações. Então, assim, não, minha premissa nessa roteirização é que de fato tenha tanto, né, minutos ali de ponto A, ponto B, né, que evite, por exemplo, subidas e descidas, e com isso, né, a IA a gente consegue fazer parâmetros, né, ali para ter uma eficiência um pouco mais operacional. Olha só, eu vou falar a minha tradicional frase, que eu falo sempre no fim, vou falar agora, que é a nossa frase do nosso inesquecível Guimarães Rosa. É junto dos bão que a gente fica melhor. E eu tô junto de um bão aqui hoje, viu? Eu tô junto de um bão. Gabriel, você fala de IA como um copiloto invisível. Se esse copiloto pudesse falar, qual seria a primeira recomendação que ele daria a um gestor de frota hoje? Legal, Marquinhos. Ó, você falou se a IA falasse, né? Eu vou colocar aqui então para a IA falar. Exato. Qual é a pergunta? Responde de novo aí. Vamos lá. Você fala de IA como um copiloto invisível. Se esse copiloto pudesse falar, qual seria a primeira recomendação que ele daria ao gestor de frota hoje? Essa aqui vai ser a recomendação dele, ó. Ouçam aí. Vamos lá. Boa. Se eu fosse dar uma primeira recomendação para um gestor de frota, eu diria: comece centralizando os dados da operação, veículos, motoristas, rotas, manutenções, abastecimentos, custos. Por quê? Sem dados confiáveis, qualquer decisão vira tentativa e erro. Com dados organizados, você consegue identificar gargalos, veículos que gastam mais combustível, rotas com mais paradas não programadas, manutenções que poderiam ser preventivas em vez de corretivas. Isso abre caminho para aplicar Analytics e IA depois, como prever falhas ou otimizar trajetos. Resumindo, o primeiro passo é estruturar e governar dados de forma simples e confiável, porque é a base para reduzir custos e aumentar a eficiência. A gente teve um caso prático aqui agora, né? Da IA E um parêntese legal, Marcos, assim, que a gente acabou de escutar aqui o ChatGPT respondendo essa pergunta, né? Imagina isso quando a gente tem alguns cases aqui de alguns clientes que não é a parte tradicional do ChatGPT, né? A gente acaba colocando também, né, a parte de IA generativa para que, de fato, essas respostas, né, como eu acabei de falar, agregue e traga também as premissas da empresa, né? Como é que ela quer que responda? Às vezes é pegar toda uma documentação e colocar nessa resposta também, entendeu? Uma documentação, por exemplo, de manutenção, o que a empresa já desenhou, já mapeou, né? Então isso tudo é possível a gente estar agregando dessa forma, né? Então é bem bacana ter essa experiência, né? Vocês ouviram aqui agora. A IA participa, acho que é a primeira vez, né, que o ChatGPT participa. É, a primeira vez do ChatGPT. Deixa eu aproveitar aqui mais uma sessão, um abraço aqui, ó. Abraço ao Alex França, da Supervisor da Maroni, José Whitlo, coordenador da Maroni, Dilton Dantas
Isael Barbosa lá no Recife tá assistindo a gente. Luiz Guilherme também, Thiago Baldo. Ah, Johnny, grande Johnny, o gerente de garantia da Scania aí. Um abraço pro Johnny. Gustavo Rodrigues, Fabiana Prats. Mas chamou você do Bibi, hein? Grande Bibi, mestre dos BI. Muito bem, muito bem. Matheus Napoli também assistindo. Legal. Matheus Napoli também assistindo aí. Angel Trindade. Manda um oi para o Idata. Ah, o Idata. O Idata, manda um oi aí. Oi para o Idata aí, a consultoria da nossa parceira também. Obrigado, Angel, por você estar assistindo aqui a gente. Um abração aí para o Idata. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta da Fabiana Prats. Você acredita que ferramentas avançadas de BI e Analytics podem evoluir para prever gargalos logísticos antes mesmo de acontecerem? Que tecnologia estão puxando essa tendência? Legal, maravilha. Isso é bem bacana. E aí a gente vai muito para um lado de ciência de dados, né? A ciência de dados, o que ela olha, né? Ela olha, de fato, o comportamento de todos aqueles dados que você tem dentro da empresa. E com isso, né, você consegue fazer alguns algoritmos, né? Por exemplo, se você tem um dado que a sua venda tá subindo, né? Você pode, às vezes, ficar despreocupado. No futuro, a previsão, o data science, né, ele consegue prever, por exemplo, se aquela venda vai cair. E você ter uma tomada de ação anterior, né? Então, é possível, tá, Ana, a gente fazer ser feito o processo hoje em dia. Então, assim, como eu falei, já existem algumas tecnologias, e uma delas é a área de data science, né? Tá muito envolvido ali bem com o time de BI, Business Intelligence, né? E assim, o time de data science, eles trabalham mais com o algoritmo, ou seja, eles vão pegar todo aquele dado, informações que você tem a respeito de logística, né, de transporte, de vendas, né? Eles vão trabalhar com informações, por exemplo, assim, ó, o BI, o Business Intelligence, né, só para trazer o contexto aqui, ele olha o retrovisor, né? Ele olha aquilo que já aconteceu, né, nesse exato momento, porém não consegue prever. Então, o time de data science são os responsáveis aí para trazer essas previsões, né, trazer algoritmos, né, fortes, capacitados ali para, né, trazer essas respostas. Muito bem. Um abraço também, ó. Juliana Alves, Vitor Xavier, Thiago Baldo, TV Caminhoneiro também está assistindo a gente aqui, mandou que estão ligados aqui no canal, e o Marcelo Oliveira da TKS também assistindo a gente aqui. Vamos lá para mais uma pergunta, agora da Angel Trindade, acho que é a Angel da WeData. Da WeData. Vamos lá, Angel, sua pergunta aqui. Como gerenciar projetos de BI no cenário atual, onde os times estão cada vez mais reduzidos e o cronograma apertado? Legal, esse é o desafio que a gente tem em todos os projetos, né? Então, às vezes o cliente ele tem a expectativa alta, né? De falar, não, eu preciso disso aqui para a semana que vem. Então, assim, pegando esse contexto da Angel, né? Bem bacana, a Angel trabalha com uma consultoria de dados também. E esse eu vejo que é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, né? Saber trabalhar a expectativa do cliente quando você vai entregar, né, algum projeto de dados. Né? Basicamente, a gente tem algumas metodologias, né? Metodologias Agile, né? Onde você consegue ter um mapa, né? 360 graus ali do seu projeto, onde você consegue orquestrar melhor, né? Qual é o plano. Então, assim, quando você faz um projeto de dados, automaticamente você tem uma dívida, né? Com a pessoa que está lá na ponta querendo receber essas informações, né? Então, a melhor forma, né? De a gente fazer isso, de fato, a gente utiliza isso muito hoje, né? A metodologia Scrum, Agile, pessoal, para vocês entenderem, é uma metodologia onde a gente, de fato, consegue ter uma visão 360 do projeto, né? Desde o início até o final dele. Então, assim, hoje, como é que funciona esse tipo de entrega, né? O cliente pede um carro para você, né? Você, na primeira semana, você não vai entregar um carro. Você vai entregar um skate, onde ele vai conseguir andar um pouco mais rápido. Na segunda semana, você não vai entregar o carro ainda, mas você vai entregar uma bicicleta, ou seja, a velocidade dele já é um pouco maior. Né? Então, depois você entrega uma moto, onde ele já tem uma disponibilidade maior de velocidade, e por último você entrega o carro. Então, assim, trazendo isso para projeto de dados, a gente consegue, de fato, trabalhar essa expectativa de entrega. Então, assim, a Angel, especialista, a gente tem Design Thinking, né? Onde a gente faz um mapa mental antes, né? De colocar a mão da estrutura, do que a gente vai trabalhar tecnicamente. A gente senta com o cliente e fala, ó, vamos fazer um mapa mental do que você quer. Vamos responder, né, quais são as perguntas que devem ser respondidas. Então, eu vejo, na minha visão, enxergo muito o que é isso, né? Trabalhar a expectativa do cliente está claro, né? Por exemplo, qual é o time disso, né? E principalmente quando você tem um time reduzido, o desafio fica muito maior. Mas aquela coisa, né? Você não consegue se duplicar, né? Então acho que o alinhamento com o cliente é muito importante, né? Você ter esse tato, esse contato com ele para alinhar essa expectativa. E como eu falei, né? O Scrum, a metodologia Agile, ela tá aqui para ajudar a estruturar projetos técnicos. Viu aí? Além de apresentar o podcast, que eu aprendi muito nesse podcast aqui, viu?
Mandar um abraço aqui também, pediram mandar um abraço aqui pra TKS aqui, TKS Locação abração. aí, abraço pra TKS, pessoal da TKS aí. Abraço aí pro Thiago Baldo também, o Thiago Baldo mandou aqui, concordo plenamente, a automação, processo simples e a informação correta no tempo certo são essenciais. Vou pra pergunta agora do Matheus Napoli aqui. Bora. Como os sistemas de gestão logística TMS, WMS estão sendo integrados para melhorar a visibilidade da cadeia e evitar retrabalhos? E acredita que a IA irá fortalecer a análise desses sistemas? Legal, muito bacana. Eu, até pelo contexto, né, de atender transportadoras e, né, o setor logístico, essas empresas, tá, que fornecem esse sistema de TMS e WMS também, eles já estão muito fortes, né, no quesito de entregar automações. Porém, né, eu digo que sempre que você tiver uma oportunidade, né, de tratar, hoje essas empresas, esses sistemas já fornecem APIs, né, que você consegue conectar, né, e tornar o seu processo de decisão mais simples, né, mais rápido, né. Então, assim, às vezes o sistema tem um escopo, né, onde você de fato não vai ter uma flexibilidade tão alta, e aí sim a gente recomenda para que traga para o seu ecossistema, para o seu ambiente de empresa. Então, muito time técnico vai estar envolvido nisso, Napoli, de poder apoiar, né, principalmente nessa estruturação, tá? Então, o que eu vejo hoje, tá? Respondendo a pergunta, eu vejo que as empresas estão sim fazendo o máximo de automação possível. E quando a gente fala de inteligência artificial, IA, né, não é um tema específico nosso, né? De fato é um tema abordado no mundo inteiro, né? E eu volto a dizer, né? Eu acho que a inteligência artificial, a partir de agora, né? Ela não tem como retroceder atrás, né? Então, assim, não é aquele hype que vai passar, né? De fato, a inteligência artificial veio para ficar, né? Então, as empresas já estão se preocupando com isso. Mas se você quiser aumentar a sua eficiência, eu recomendo muito isso, né? Do time técnico ali trabalhar, né? A área de TI, de tecnologia, consegue desenvolver, né, formas, né, de fazer essas conexões via API e trazer uma melhor funcionalidade para aquele dado de informação. Se é para uma tomada de decisão, né, você consegue trazer esses dados para o seu ambiente e aí, né, fazer um dashboard, fazer algo que de fato vai estar entregando valor ali para o seu processo. Muito bem, viu? Cada pergunta é um aprendizado, estou aprendendo um termo novo aqui, termos que eu ainda não conheço, então me familiarizando. Eu vou aproveitar a pergunta do Matheus Napoli para fazer uma pergunta também, porque aí você vai falando os termos técnicos que eu vou tentando conectar com a nossa vida do dia a dia. Legal. Porque assim, para uma transportadora, a lógica é clara. Como diria o outro lado, fala a regra é clara, para a transportadora a lógica é clara. Reduzir custos e aumentar a disponibilidade da frota. Esse é o lema. Mas olhando para a concessionária, onde você vê o maior impacto do uso de Analytics e IA? Boa pergunta, Marcos. A propriedade intelectual hoje de uma concessionária, né, eu vejo que é muito vendas e pós-venda, né? Então, pegando esse contexto de vendas e pós-venda, né, a propriedade intelectual hoje, ela gira muito em torno, por exemplo, de gestão de vendas. Vamos pegar esse caso aqui, né? Entrou um vendedor novo, como é que eu vou capacitar esse vendedor? Às vezes ele tem aquele treinamento marcado, né? Ele passa um dia, uma semana ali fazer esse treinamento. E a gente já teve alguns casos bem bacana, né? Que através da IA generativa, né? A pessoa fazia as perguntas ali, por exemplo, de dúvidas dela, né? A gente conseguiu ver uma curva J, né? Então, assim, a pessoa, ela teve um aprendizado, né? Onde ela teve uma dificuldade no início e logo após ali, através de facilitar, né, o acesso à informação, a gente acredita que o ser humano ele aprende muito rápido com os insights que ele tem ali na hora e dúvidas, né, que ele consegue estar tirando. Então, em vez de você ficar debruçado, né, através de uma documentação de 300 páginas para ver argumentação de vendas, ver processos ali da empresa, minha generativa dentro desse contexto já poderia te ajudar muito, né? Então a gente já teve alguns casos de vendedor, em uma semana, o cara sabia ter um domínio que aquele vendedor que teve um treinamento tradicional não conseguiu, né, pelo tempo. Então eu vejo muito isso, Marcos, que hoje, quando a gente pega por a propriedade intelectual, por exemplo, vamos colocar, né, de uma concessionária, né, ela foca muito isso em pós-venda e, né, e na própria venda em si. Isso pode colaborar bastante, né? Então, é um case, né, do que a gente já viu acontecendo e, de fato, é um processo que possa estar melhorando também o dia a dia ali da concessionária. Ah, muito bom. Anotou aí você em casa aí? Anota aí, cabeção. Anota aí para colocar em prática, viu? Anota aí. E quem quiser contratar, qual é o nome da empresa, Gabriel? É Five Business. Né? Visita lá o nosso site, né? fivebusiness.com.br. Tem Instagram também? Já tem Instagram, tá? E a nossa área comercial tá de portas abertas. Muito bom, muito bom. Pensando no ecossistema como um todo, transportadora, concessionária, montadora,
quem você acredita que mais se beneficia com essa transformação digital? Legal. Eu acho que nenhum dos três, mas sim o cliente, né? Então, assim... Nenhum dos três, mas sim o cliente. Exato. Eu acho que, assim, a gente começa a ver um comportamento top-down, né, Marcos? Então, assim, a partir do momento da inclusão da inteligência artificial, as coisas acabam mudando um pouco. Por quê? A gente acaba vendo as montadoras fazendo investimentos pesados, né? Em cima de como habilitar a informação daquele veículo de forma facilitada, como ter uma gestão, por exemplo, de qualidade. Então, tudo isso, né, eu vejo que tem um incentivo maior ali da própria montadora para trazer todo esse insumo de tecnologia, principalmente para as concessionárias, né? Automaticamente, né, as concessionárias tendo esse insumo, né, tendo essa estrutura, por exemplo, um pouco mais armada, no sentido de, né, ter um processo de como vender aquele produto da melhor forma, né, de como fazer um pós-venda da melhor forma. Então, tudo isso são tecnologias que já vêm ali da montadora, né? E automaticamente, né, visto a concessionária, a própria transportadora também usufrui disso também, né? Porque ela vai estar munida de informações da sua operação, né? Então, assim, já temos alguns casos, alguns cases, na verdade, né, de montadores que disponibilizam APIs ali para você, de fato, olhar a conectividade do seu veículo, né? E isso já agrega muito valor. Por quê? Você pode gerar diversos trabalhos e insights através disso, né? Então, só através de uma conectividade que já está liberada do seu caminhão, né, você já consegue ter uma gama, né, de informações onde você pode, sim, né, direcionar para uma tomada de decisão mais assertiva. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, galera. Galera que está em casa aí, mandando seus comentários aqui. Daqui a pouco a gente lê mais perguntas aqui, mais comentários da galera que está aqui em casa. Gabriel, o setor de transporte é altamente competitivo e de margens apertadas. Legal. Isso é uma temática comum, uma conversa comum no setor de transportes. Como convencer um gestor mais conservador de que vale a pena investir em Analytics e IA? Vou até melhorar. Como convencer aquele cara que gosta do papel e da caneta ali Legal. a investir em Analytics e IA? Legal. Essa é uma pergunta bem desafiadora também, né? Se eu for colocar, é um dos desafios que a gente tem quando vai atender um cliente também no setor logístico, né, de transporte. Antigamente, a cultura de transformação digital das empresas ficavam 100% dedicadas à área de tecnologia, né? Hoje isso já mudou, né? Então, a cultura, né, digital da empresa, ela tem que partir de todas as áreas que vão participar dela, né? Por exemplo, comercial, o próprio RH, né? Então, eu enxergo muito dessa forma, que hoje, né, a gente está falando de, por exemplo, recursos humanos, né? Hoje, futuramente, já não vai existir só recursos humanos, né? Vai ter a parte de recursos e humanos e tecnologia, né? Então, eu consigo enxergar muito dessa forma, né, no futuro, né, não tão longe, né, em médio prazo, aonde as empresas, de fato, elas vão precisar agora olhar no contexto um pouco mais abrangente e tirar aquela responsabilidade, por exemplo, do Gabriel da tecnologia, né? Então, assim, ó, a responsabilidade de implementar... É o carinha do TI. O carinha do TI. O carinha do TI que é responsável por implementar a transformação digital na minha empresa. E hoje, né, a gente já enxerga um outro cenário, que, de fato, a transformação digital, quando se fala nesse cenário atual do mundo, né, é muito importante, né, ter essa presença, né, das áreas, né, porque hoje, né, a gente não vai estar só implementando processos técnicos, né, a gente vai estar principalmente implementando os processos de negócio. Então, assim, antes de um técnico começar a fazer desenvolvimento, ele vai sentar com a pessoa de negócio e vai entender o processo dela, né. Então isso é um pouco, a gente muda um pouco o nosso mindset, né, é um pouco doloroso para alguns ouvirem, né, isso, porque querendo ou não, né, você acaba tirando um pouco da responsabilidade, né? Então, assim, eu enxergo muito dessa forma, né? Que próximos passos agora não é só a área de tecnologia que tem que trazer essa transformação digital, e sim, né, saber trazer o ecossistema como um todo. Muito bom, muito bom. Aproveitar aqui, ó, mandar um abraço aqui pro pessoal da TV Caminhoneiro que tá aqui comentando aqui, muito assunto bom, um grande aprendizado a cada assunto aqui, pessoal da TV Caminhoneiro. Mandar um abraço pro Mourão aí, quem quiser assistir a segunda-feira lá na TV Caminhoneiro, o Papo de Caminhoneiro com o Mourão. O último episódio agora foi o Poeta dos Caminhoneiros também aí. Mandar um abraço aí pra Maricota também, quem quiser assistir na Rota com Maricota, Catatal, todo o pessoal aí da TV Caminhoneiro e da TV Marquete aí também. Quem quiser assistir, tem o Instagram e o YouTube lá, só seguir o pessoal da TV Caminhoneiro lá. Forte abraço a todos, galera. Vamos voltar aqui, Gabriel. Em sua visão, qual é o maior erro que uma empresa pode cometer ao tentar implementar projetos de dados em inteligência artificial? Legal. Não caia no hype, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Então, assim, você de fato
quando você for falar de implementação de dados e inteligência artificial, ele tem que estar também no seu planejamento estratégico, né? Então, assim, o que a empresa espera de resultado com essa implementação, né? Então, isso tem que estar claro, né? Você não vai implementar para depois colher essas respostas, né? Então, eu vejo que, às vezes, a gente acaba pegando uma empresa que fez esse modelo e a gente vê o quanto que isso gera custo, né? E retrabalho. Isso é muito ruim porque fica um cenário muito né? Fica aquele cenário de defeituoso, né? Do projeto técnico, né? Então é muito importante, né, que você já coloque a expectativa do o que isso vai solucionar para mim, né, a curto, médio e a longo prazo. Né? Então a gente fala bastante, por exemplo, que quando a gente vai, por exemplo, preparar, né, a gente fala de treinamento de máquinas, né? Então assim, o que eu vou estar colocando na máquina para ela treinar? Então assim, inteligência artificial hoje, ela agiliza muito bem o processo. Porém, se você fizer esse processo errado, ele vai agilizar muito errado, entendeu? Ele vai agilizar cada vez mais esse erro. Então é muito importante você ter claro, né, de forma estratégica, né? Então, assim, eu vejo que, principalmente da liderança da empresa, é muito importante trazer esse viés. Então, assim, hoje um CEO, por exemplo, o dono de uma empresa, ele precisa ter um conhecimento técnico? Não. Mas ele precisa ter os jargões necessários para fazer essa implementação, no sentido de o que a IA, por exemplo, se eu fazer uma implementação aqui, o que ela vai estar me entregando? Então, isso para o CEO tem que estar muito claro, né? E transparente, né? Então, assim, existem formas de consultoria, workshop, não só isso, mas pessoas que possam estar auxiliando, né? Empresas que possam estar auxiliando nesse entendimento, né? Então, hoje, nosso maior desafio, às vezes, não vamos olhar para o dado, não vamos olhar agora para a implementação da inteligência artificial. Deixa eu olhar aqui primeiro como é que está a sua cultura de informações, né? Como é que está o pessoal chama de data-driven, né? Como é que está a sua cultura de dados hoje aqui? Né? Então, hoje, de fato, vocês tomam decisão baseados em dados, né? Então, isso é uma informação muito importante, porque a partir disso você consegue criar pilares, né? Então, e você consegue ter claro qual vai ser seu trajeto. Então, assim, se eu tô aqui, é a curva J, né? Eu quero chegar lá em cima, então, o quanto que, né, eu preciso estar amadurecendo no ecossistema. Então, assim, às vezes a empresa, como eu falei, né, um pouco anterior, a IA é muito boa em fazer alguns passos, por exemplo, atendimento. Então, assim, uma implementação dessa é tranquilo. Agora, quando você vai falar, por exemplo, quero treinar toda a minha base de informações de manutenção para que IA me gere insights para ver qual é o time necessário e o tempo certo para eu fazer a manutenção desse veículo. Então, assim, isso existe diversos parâmetros aí que eu coloco a maturidade, né, a evolução disso. Então é muito importante isso tá amarrado, porque fica sustentável quando você coloca isso no seu planejamento estratégico, né? Então, no seu business plan ali da empresa, fica claro e você consegue enxergar de forma clara quais são as próximas etapas dessa evolução, né? E aí, né, na visão de custo, você consegue enxergar de forma muito mais clara quanto que você está investindo, quanto você está deixando de investir também, né? Então isso é muito bom, né? Então, trazendo um contexto aqui, um parênteses também, né? É importante isso estar dentro do planejamento estratégico, porque hoje já empresas estão correndo através disso já, né? E, assim, a gente está num tempo muito bom onde as empresas estão se preparando para isso, né? Então, assim, o ChatGPT tem quase 3 anos já de lançamento e as empresas ainda estão se preparando. Então, assim, dá um time ainda de você, né, ter uma velocidade, correr para não ficar país para trás. Muito bom, muito bom. Aproveitando, hoje é dia do caminhoneiro, um abraço aí para todos os caminhoneiros aí, abraço para todos os caminhoneiros do país aqui. E o Dilton mandou uma pergunta que está conectado, Dilton Dantas, Salvador, Bahia. Legal. Pediu para você falar um pouco de como a IA vai ajudar na área de segurança dos condutores e da própria operação, para que a gente tenha uma operação segura, eficiente, com resultados ainda melhores. Legal, boa pergunta. Hoje, né, como eu falei, né, a inteligência artificial ela vem com um viés de você preparar todo o ecossistema dela, né? Então, assim, na parte de segurança, né, na minha visão, Marcos, eu enxergo muito que ela vai estar podendo, por exemplo, hoje ter reconhecimento de imagens, né? Então, por exemplo, com as câmeras hoje que existem embargadas lá dentro das cabines, né, de caminhões, ela já consegue identificar, né, cara, tá ficando com sono, né? Tá saindo um pouco da faixa. Então, sim, tudo isso são dados que estão transacionando, né, e a gente consegue captar essas informações depois. Então é muito fácil hoje, por exemplo, a gente pegar, por exemplo, quantidade de que aquela pessoa bocejou, por exemplo, né, aquele motorista bocejou. Outro ponto também que é muito importante, mapeamento de pátio, né? Então a gente consegue ter, de fato, identificar, né, através de reconhecimento de imagens e vídeos, né, aonde que, né, tem risco, por exemplo, de acidente, né, pessoas que estão transacionando ali, por exemplo, por uma faixa, onde a gente vê que fica num ponto cego, por exemplo, de um caminhão que está transacionando ali no pátio. Então,
é muito importante, né, essa questão, porque a gente tem formas, né, isso a gente coloca como dimensionar, né, imagens que acabam captando, né, de forma prática, né, um vídeo, para trazer esse contexto para a inteligência artificial e ela trazer esses insights para a gente de uma forma mais clara, né, mostrando, ó, aqui tem ponto de risco, aqui não, e isso vai desde o motorista até processos ali de pátios. Muito bom, muito bom. Aqui a gente gosta de falar de passado, começando com a sua história, presente, que é o que Legal. estamos vivendo atualmente, mas também gostamos de falar sobre o futuro. Legal. E olhando para frente, Gabriel, qual seria a próxima grande onda da transformação que você enxerga chegando para o setor de transporte e logística? Legal. Eu não vejo que nem onda, viu, Marcos? É uma tsunami, tá? É a de tsunami? É uma tsunami, então assim, a médio, né, a curto prazo, na verdade, né, em 1 a 3 anos, eu vejo que a gente já tem disponibilidade de tecnologias para, por exemplo, fazer roteirizações. Então, assim, em 1 e 3 anos, você consegue fazer um sistema operacional excelente de roteirização, por exemplo, né? Então, esses processos, né, você não precisa fazer uma revolução, né, reinventar a roda, mas eu acho que você já iniciar com esse básico já é o essencial para você começar a tornar realidade, né, o uso da inteligência artificial. Né, quando a gente pega, por exemplo, de médio, né, de 3 a 7 anos, a gente já vê muito robotização de armazenamento, né, de armazéns, né, então a gente já vê robôs hoje, né, pegando pallets, mostrando em tela, né, a visão ali, quantos, né, pallets precisam ser carregados nesse momento no caminhão, quantos caminhões vão ser carregados. Então isso eu vejo muito a longo prazo, porque hoje, né, isso em si não só existe um pouco de investimento, mas eu digo que isso é um privilégio das grandes empresas já, né? Então se a gente for pegar o contexto da Amazon, o próprio Mercado Livre, né, ele já tem uma robotização gigantesca. Então, para que isso se torne um pouco mais normalizado, né, para as outras empresas, enxergo sim que dentro de um contexto de 5 a 7 anos vai estar sendo agregado. E pensando, por exemplo, um pouco mais de 7 a 15 anos, né, a gente vê muito questão de veículos autônomos, né? Então, né, grandes veículos, a grande maioria dos veículos hoje, né, das marcas das montadoras hoje no nível nacional, né? A gente vê alguns cases da Europa lá fora, por exemplo, que tem estrada bonitinha, já tem um mapeamento ali certinho, consegue rodar bacana, né? Mas a gente vê também para essa parte de a longo prazo, né? A parte de automação e semi-automação também do drive ali dos caminhões, um pouco mais complexo, né? Pelo contexto nacional nosso hoje. Muito bom, muito bom. Muito bom, Gabriel. Um abraço aí, pessoal aqui mandando mensagem. Daqui a pouco a gente lê mais uma pergunta aqui do pessoal de casa. O pessoal não para de comentar aqui, no chat ao vivo. E eu tenho mais uma pergunta. Se você pudesse resumir em uma frase, uma única, o que Analytics e IA representam para o setor de transportes, qual seria? Eu vou mencionar Peter Truck, né? Quem não mede não gerencia. Então, essa frase ela se perpetua comigo desde quando eu entrei em dados, né? E de fato, a curva final ali é isso, né? Quem não mede, quem não está medindo o seu resultado, né? Não está gerenciando, né? Isso é muito nítido, é uma frase extremamente verdadeira, né? E eu levo ela nos nossos jargões aqui da Five também. Quem não mede, não gerencia. Não gerencia. Quem não mede, não gerencia. Vamos lá para a pergunta do pessoal Bora, de casa. vamos lá. Tiago Baldo mandou aqui. Você acredita que essas tecnologias são aplicáveis a todas as transportadoras, sejam pequenas, médias ou grandes? Legal. Não é importante focar em crescimento e atendimento do cliente para depois investir? Essa é o complemento da pergunta Boa, dele. show de bola. Sim, né? Eu acho que, cara, quando a gente fala de tecnologia, exige sim um investimento, né? Então isso é algo real, né? Então, dependendo da tecnologia que você for colocar, de fato você tem que ter um valor um pouco mais agregado. Mas sim, existe também tecnologias que é extremamente acessível, né? Então, como você pode fazer não só automações, né? A gente chama na parte técnica, né? De ferramentas open sources, né? Ferramentas de código aberto, né? Então, essas ferramentas de código aberto, né, são ferramentas onde o time de tecnologia pode fazer uma estruturação e colocando toda a governança, né, de segurança ali da empresa, é onde você consegue usufruir 100%, né? Então, assim, você vai treinar um modelo, por exemplo, de reconhecimento de imagem, né? Como a gente acabou de comentar aqui. Você não precisa, por exemplo, pagar um contrato milionário, né? Mas essas ferramentas open source já te fornecem muito de você ter essa acessibilidade, né? Então, assim, fica um pouco para o time técnico, sim, né? Para fazer esse desenvolvimento. E hoje já existem diversas ferramentas no mercado, né? Que você pode ter essa flexibilidade de implementação. E pegando o segundo trecho ali da pergunta, né? De fato,
para essa questão de atendimento, né? Até para você ter de fato um budget ali para fazer isso. Com essa questão de open source você consegue sim fazer automações. Cara, a gente já fez automações em alguns cases de projetos complexos, né? Utilizando ferramentas totalmente open source, ou seja, totalmente gratuitas, né? Claro, com toda a estrutura, né, e governança de qualidade, de proteção de dados, né, necessários ali, tá? Muito bom, muito bom. Thiago, Gustavo, Gabriel, perdão. É água. A galera de casa sabe que é água. Que conselho, Gabriel, que conselho você daria para um jovem gestor de frota ou concessionária que está começando agora e quer se preparar para esse futuro orientado a dados? Legal. Estude a tecnologia, né? Eu acho que é um caminho sem volta, como eu falei, né? A IA hoje, né? O ser humano, capaz que ele não construa mais nada novo que a IA não esteja envolvida, né? Então, de fato, é um caminho sem volta. Então, o que eu posso dizer para você, estude a tecnologia, né? De fato, a inteligência artificial, como a gente comentou aqui agora, não se preocupe, né, com todo esse hype, com toda essa parte de vai roubar meu emprego, não vai roubar seu emprego, né? Porém, eu digo que as pessoas que entenderem, estudarem a tecnologia, sim, vão ter um avanço maior que as outras, né? Então, a pessoa que, por exemplo, consegue utilizar da IA para melhorar seu processo produtivo, né? E não só questão de estudo, mas profissional também, acaba tendo essa oportunidade um pouco mais clara, né, para o futuro. Então a mensagem que eu deixo aqui, Marcos, de fato, é estude a tecnologia, né? Se desdobre nela, de fato não é algo passageiro, né? Se você acha que a IA é algo que vem logo mais passa, sinto muito lhe dizer, mas ela não vai passar, né? Então a IA ela veio para ficar, né? E junto a isso, né, toda essa estrutura, né, de dados, né, automações, né? Então, eu acredito sim que as empresas, as pessoas que se dedicarem mais, né, nesse processo de olhar o todo, elas vão ter uma autonomia muito maior no futuro, né, do que aquelas que não vão estar trabalhando, né, utilizando essas ferramentas em especial. Eu tenho uma pergunta aqui. A gente está caminhando para o fim, tudo que é bom dura pouco. A galera ficou ligada aí durante o nosso tempo aqui, a nossa conversa, que aí, por sinal, foi muito bom. A galera participando ativamente aqui no chat, aqui mandando suas perguntas, participando. Legal. Um abraço aí a todo mundo que está em casa aí, que dedicou seu tempo, que ficou conectado conosco aqui. Foi muito bom ter a participação de vocês. Estamos caminhando para o final aqui e é sempre uma honra vocês permitir que nós adentremos o espaço aí do seu celular ou da sua residência, da sua TV, do seu notebook, de onde quer que seja que vocês estejam nos vendo aqui. E aí, Gabriel, eu queria que você deixasse aqui a sua mensagem. Qual é o legado central aqui da Five? O que é que a Five espera deixar de mensagem aí pro pessoal dos transportes aí, do transporte da manutenção? Legal. Quando a gente fala de trabalho, setores de trabalhos, né, a gente sempre tá falando de seres humanos, né? Então, assim, não fique angustiado, não fique sofrendo por antecipação, né? Assim, vou perder meu emprego, tô vendo automação ali acontecendo na minha empresa. Então, assim, não fique preocupado com isso, tá? Eu não acho, na minha visão, que a IA veio para roubar seu emprego, né? A gente acabou de comentar isso aqui. Mas acredito sim que ela vai trazer uma produtividade e uma qualidade de vida maior, né, para as pessoas. Então, quando a gente fala de IA, eu tenho uma visão muito positiva, né, no sentido de trazer mais tempo e qualidade de vida, né? E aí a gente não está só falando da parte profissional, né? Então, ela vai participar muito do nosso dia a dia. Tem um contexto que é utilizado muito, né, que a gente antigamente estava nos anos 90, antes dos anos 90 a gente estava no offline, né? A gente passou pro online ali nos anos 90, e hoje a gente vive o on-life, né? O que é o on-life? É a tecnologia fazendo parte da nossa vida. Então, assim, a gente tem que, né, hoje, a gente não vive sem celular, né, sem tablet, sem computador. Então, assim, ela vem para intensificar mais, né, nossa rotina de vida profissional, né, nossa vida pessoal. Então, assim, uma mensagem que a Five deixa também, né, hoje a gente está bem capacitado no sentido de tirar um pouco esse contexto de dificuldade e complexidade, trazer o que de fato é real, né? Isso é muito importante, trazer de forma clara para a empresa, né, qual a maturidade nível que ela está ali naquele momento para fazer uma implementação de IA, né? E aí a partir disso você consegue ter um contexto muito bacana, né? Que você te fala, você é uma criança, agora a gente vai amadurecer e vai, né, se tornar adultos. Então, não fique com medo, você que é dono de empresa também,
né? Não fique também ansioso para, só minha empresa não tem IA agora, eu quero implementar. Então, assim, tudo existe um processo, né? Então, se a gente respeita o processo, né, de forma assertiva, de forma clara, a gente consegue coletar bons frutos e bons resultados. Muito bom, muito bom. E para fechar, eu gostaria que você respondesse essa pergunta e mandasse um abraço, um alô aí para quem está em casa, para quem esteve conosco até aqui. Foi muito bom o tempo que passamos aqui, muito prazeroso. Prazer todo meu, Marcos. Muito prazeroso. Gabriel, aqui no podcast A Voz da Manutenção, a gente fala muito sobre um lema: transformar conhecimento técnico em resultado real. Legal. Na sua visão, como Analytics e IA podem ser aliados diretos da manutenção para gerar esse resultado na prática? Muito bacana, Marcos. Eu acho que quando a gente fala de manutenção, a gente sempre tem o contato com o cliente, né? Então, eu acho que quanto mais a gente utilizar a IA para conseguir medir esse comportamento do cliente, né? Principalmente quando a gente fala de manutenção, às vezes a gente tem aquela manutenção preventiva, né, sabe? Que o cliente acaba ficando um pouco afetado, fala, eu esperaria que meu veículo saísse daqui amanhã, né? Por exemplo. E eu acho que quanto mais a gente entender, né, esse contexto de comportamentos, não só, né, da parte de atendimento, acho que é muito importante, né, trazer clareza no seu atendimento, né, trazer um relacionamento, contexto maior para isso. Eu vejo sim, né, já temos alguns cases assim que a IA já consegue aplicar, né, a gente tem uma tecnologia chamada Persua, né, onde ela consegue te auxiliar na persuasão ali do contexto de argumentação de vendas, do atendimento. Então, assim, eu vejo muito isso, né, que a partir do momento que você tem na sua frente o comportamento daquele cliente, por exemplo, quais foram as manutenções passadas, você consegue olhar, né, o passado e ter uma previsão, né, do que é aquilo que ele espera, então eu acho que isso pode ornar bem, né, essa parte de conhecimento e resultado real, né, isso já é aplicável, né, então a gente começa 100% pelo básico, né, então assim, qual é o principal gargalo hoje que a gente precisa melhorar no atendimento, né, então hoje, né, tem sim tecnologias que já pode estar amadurecendo e apoiando nisso. É muito bom, muito prazer em recebê-lo aqui. Quer mandar um abraço para alguém aí que está em casa? Com certeza. Mandar um abraço aí. Queria mandar um abraço para a primeira pessoa que não está em casa, né? Tá aqui com a gente, minha esposa, Patrícia, tem que mandar. minha sócia. E abraço também a meus, né, toda a minha família, o pessoal que nos acompanha, sempre torce pela gente. E mandar um abraço para todos aí que nos assistiram hoje. Né, se não deu tempo de a gente responder todas as perguntas, fique à vontade para mandar lá pra gente na Five também, tá, pessoal? Aqui com o Marcos, a gente vai estar respondendo depois as que não deram. Muito bom, muito bom. Como vocês puderam ver, IA e Analytics não é sonho de uma noite de verão, como diria Shakespeare. E também, como vocês puderam ver, como diria Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde vai, qualquer direção serve. Então, se você sabe para onde vai, chama o pessoal de IA, vai lá na Five e eles vão te mostrar qual é o caminho desse novo tempo, desse novo rumo. E, para complementar e para fechar, duas frases que sempre me acompanham nesse podcast. Primeiro, é junto dos bons que a gente fica melhor. E aqui hoje eu estava junto do bom e aprendi muito. E segundo, perto de um homem de valor também. E como diria o genial Ayrton Senna, porque ele aqui é um homem de valor e também um homem de fé, seja quem você for, seja qual a posição que você ocupe, do grau mais alto ao grau mais baixo, sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma forma, você chega lá. Forte abraço, boa noite a todo mundo.